Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: "O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre." Primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Salomão ter aprendido algo com os erros de seu pai. Na primeira vez em que Davi tentou transportar a arca da casa de Abinadab para Jerusalém, foi utilizado um carroção, e isso resultou na morte de Uzá. Dessa vez, a arca foi transportada com a reverência devida, sendo carregada pelos sacerdotes e levitas. Assim que eles a posicionam no local devido, no lugar santíssimo, a glória do Senhor invade o templo e abençoa a obra realizada por Salomão. Ele fica contente com o cumprimento da palavra, pois Deus disse que habitaria uma nuvem escura. Versículo 14. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi quando lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. O primeiro ponto que gostaria de destacar é o fato de Salomão glorificar a Deus pela construção do templo. Depois de finalizada a obra, ele não se vangloria dizendo que a executou, mas sim a reconhece como cumprimento de uma palavra dada pelo Senhor. Ele afirma que com a boca Deus prometeu e que com a mão a executou. E essa é a primeira lição que aprendo. Tudo que somos, possuímos, construímos, alcançamos ou atingimos, devemos glorificar a Deus. Ele é o responsável tanto pelo querer quanto fazer. Se mantivermos esse entendimento em tudo o que realizarmos, que a honra e a glória devem ser devolvidas ao Senhor, creio que nos manteremos em uma postura de humildade e gratidão. Não podemos nos ensoberbecer ou nos vangloriar por nossas conquistas. Precisamos nos lembrar que o Senhor, o nosso Deus, é o Criador de todas as coisas e que Ele nos concede a mordomia de administrar suas obras. Outro ponto interessante é que Davi tinha no coração o plano, mas foi Salomão, seu filho, que Deus designou para a execução da obra. Algumas promessas de Deus levam gerações para se cumprir. Creio que não foi fácil para Davi aceitar que ele não poderia executar um projeto que veio ao seu coração e que deveria passar essa responsabilidade para o seu sucessor. Talvez Deus quisesse mostrar a ele a importância de se transmitir um legado. Não podemos pensar apenas em atingir grandes feitos ou realizar grandes projetos. Mais importante que executar uma obra é saber como deixar um legado para as futuras gerações. Versículo 22, a oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade.
Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e o seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados de noite para esse templo, lugar no qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. A primeira coisa que me chama a atenção é que Salomão reconhece que Deus cumpriu as promessas feitas a seu pai Davi. E agora ele pede para que o Senhor cumpra a promessa de manter a dinastia de Davi, se tão somente seus descendentes andarem conforme a vontade de Deus. Esse parece ser um entendimento simples. Se cumprirmos nossa parte na aliança, o Senhor cumprirá dele. Mas ao longo de todo o estudo bíblico até agora, vimos que as coisas não são tão fáceis assim. A natureza humana é inclinada ao pecar. E a idolatria. A nossa carnalidade nos faz ansiar por algo que possamos ver e tocar. Mas Deus é espírito e ele não atende a essa nossa necessidade. E para não nos esquecermos de quem ele é e de tudo o que representa, é necessário estarmos em constante comunhão, através da oração e estudo da palavra. Tanto é assim que o próprio Salomão se questiona: será possível que Deus habite na terra? Ele mesmo reconhece que nem mesmo os mais altos céus poderiam contê-lo. Por mais que naquele momento todo o povo estivesse se sentindo feliz e realizado, Salomão sabia que aquela euforia duraria pouco tempo e que cedo ou tarde voltariam a pecar e a necessitar da misericórdia de Deus. Uma coisa que me chama a atenção é o fato de Salomão reconhecer que o povo certamente iria pecar. Ele não clama a Deus dizendo: se o teu povo pecar. Ele diz: quando o teu povo pecar. Como homem sábio que era, Salomão sabia que precisava orar e interceder pelo povo, pois haveria muitas situações nas quais se viria no futuro e que certamente os faria tropeçar. Versículo 35. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim, eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo. E saibam que este templo que construí
traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti, de todo o coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, e então, desde os céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Perceba que na oração de Salomão, nas diversas situações de pecado que cita, ele sempre reconhece que as coisas ruins que acontecem aos israelitas são devidas a seu próprio pecado. Ele pede para que sejam perdoados assim que se arrependerem e se voltarem ao Senhor. E a reflexão que faço é a seguinte: creio que existem basicamente duas razões para passarmos por momentos de lutas e aflições. A primeira é como resultado de nossa própria conduta, como vimos aqui. É a lei do plantio e colheita que nos faz receber uma retribuição pelo mal que nós mesmos causamos. E a segunda razão é passarmos por um processo de dores, que nos leve a um nível maior de confiança e dependência de Deus. Em algumas situações, somos submetidos a circunstâncias que têm como objetivo nos desenvolver, nos aprimorar, alargar nossas tendas e nosso odre para que algo novo seja derramado sobre nós. O tempo de estabelecimento que está sendo vivenciado aqui nos faz refletir a respeito de tudo que é necessário suportar para se chegar até esse momento. Davi viveu uma vida de batalhas contra os inimigos externos, para que Salomão recebesse como legado um tempo de paz. E é em tempos de paz que conseguimos nos dedicar à obra do Senhor. Esse capítulo é muito extenso e nos permite várias reflexões. Eu te espero na continuação do capítulo 8.